Shalom Aleichem, meus Haverim, amigos, Ahi, Ahot, irmãos e irmãs. Estamos no Shabat. Eu senti um desejo tão grande de gravar um vídeo para vocês e eu não sabia exatamente o que eu ia gravar. Aí eu peguei a escritura e abri para ver onde cairia. E vejam vocês, caiu no livro de Zacarias, Zecariá. Caiu no livro de Zacarias. Não sei se dá para enxergar. Acredito que dá. E o versículo que me chamou a atenção é o versículo 10 do capítulo 12. E eu vou ler com vocês, e eu gostaria que vocês, se vocês puderem, pegar a Bíblia de vocês para vocês também lerem, vai ser bem interessante, né? Então está escrito assim, ó: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, Aruar, o espírito de favor e de súplica, para que olhem para mim, a quem eles perfuraram. Olha, isso foi um profeta, um Navi, que falou muito antes da vinda do Mashiach, né? A quem nós chamamos de Yeshua e a quem a igreja chama de Jesus. Então ele muito antes disso, ele já estava falando aqui do Mashiach. Então ele disse, né? A quem eles perfuraram, eles vão chorar para ele, como se lamenta pelo único filho, e eles sofrerão muito por ele, como se lamenta profundamente por um primogênito. Meus irmãos, isso aqui é muito forte, muito interessante e muito esclarecedor, né? Então a gente vê aí muita gente, né, que não acredita no Mashiach e em Yeshua, tanto pessoas simples, né, ou vamos dizer assim, pessoas estrangeiras a Israel, como o povo de Israel, né, o povo Yahudim, o povo judeu. Então, assim, não acreditam em Yeshua, mas nos Nevim, os profetas, eles falam do Mashiach. E quando eu abri aqui, eu não estava pensando nesse livro, nesse Sefer Zecariá, né, Zacarias. Eu simplesmente abri, porque eu pedi a Adonai. Eu estou com muita vontade de gravar um vídeo, mas me traz uma inspiração. Então eu sentei aqui, preparei a câmera, e espero que vocês não se incomodem com o visual aqui atrás, né? Tá pegando um pouquinho do meu forno elétrico ali e tal, mas é tudo assim muito improvisado. E aí eu abri o livro, caiu justamente no livro de Zacarias, Sefer Zecariá, né? Nesse capítulo 12, versículo 10. Então derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de favor e de súplica. Será que isso já aconteceu? Será que esse espírito de favor e súplica já aconteceu? Ou será que ainda vai acontecer, né? Será que já foi derramado esse espírito? Ao meu ver, ao meu entender, eu acredito que está sendo derramado, né? E não foi nem vai, está sendo derramado. Porque a gente tem visto muitos judeus reconhecendo Yeshua como Mashiach de verdade, né? A gente sabe que tem muitos por lá que já reconheceram, mas que preferem a honra dos homens, então eles não se manifestam, eles não abrem a boca para dizer que Yeshua é sim o Mashiach, né? Que Israel não deveria estar esperando o primeiro Mashiach, como muitos deles esperam, né? Mas sim esperando a volta, o retorno do verdadeiro Mashiach, que já esteve aqui há praticamente 2000 anos atrás. E ele esteve aqui como Ben Yosef, né? Veio simples, veio humilde, veio servo, porque Yeshua, apesar de ser quem ele veio servo, ele veio servir, ele servia as pessoas, né? Ele fazia curas, ele ensinava, ele veio mostrar o lado bom da vida, ele veio ensinar a Torá para as pessoas, né? A verdadeira Torá, que naquela época os que se apossavam da Torá, eles estavam ensinando a Torá de um jeito, mas eles tinham uma prática diferente
né? Eles não agiam conforme a Torá, eles ensinavam, mas não agiam. Então o Mashiach veio e falava aquilo ali abertamente, que havia muita hipocrisia de se falar da Torá e não agir conforme está escrito na Torá. Então ele, sendo a própria Torá, o Mashiach é a própria Torá, isso está escrito lá em Yohanan, né? Que o verbo se fez carne, o verbo é a palavra, é a Torá. Então, eu creio que já está sendo derramado esse espírito Sirua em Jerusalém, e não somente ao povo que vive em Jerusalém, como ao povo que vive em todo o mundo, em todo o Olam, né? Nesse Olam Hazé que a gente vive. Um espírito de súplica, né? Para que olhem para mim, a quem eles perfuraram, porque eles levaram para a execução um tzadik, um justo, né? O mais justo dos justos, na minha concepção. Eles levaram para a execução, para o madeiro, né? Para Etz, que é a árvore de execução que ele foi, e sem ele merecer aquela execução, sem ele merecer tudo aquilo que estava passando, né? Ele estava ali, ele se manifestou aos 33 anos de idade e começou a mostrar, né, o seu ministério, começou a fazer o seu ministério e mostrar a verdade da Torá, as verdades implícitas na Torá. Ele começou a mostrar o amor que Adonai tem pelo povo, pelo seu povo, né? Ele começou a ensinar e começou a ir contra ao que aqueles homens estavam fazendo. Eram tanto homens mais velhos, né, chamados, acho que de Zerranim, como também os Cohen, que eram os sacerdotes da época, né, que falavam da Torá, mas muitas das vezes não agiam como a Torá. E aí, quando Yeshua fazia o que ele fazia, né, eles começaram a se incomodar com aquilo. E aí começaram a dizer que ele não podia fazer aquilo, sendo ele o dono do Shabat, o dono deste Olam que a gente vive, né? Porque tudo foi feito por ele e para ele, tudo existe. Então, foi derramado, está sendo derramado esse espírito de súplica, porque os que estão reconhecendo, eles suplicam, né, pelo Mashiach, porque eles perceberam, principalmente quando é um judeu, quando é um Yahudi que aceita, reconhece Yeshua como Mashiach, deve doer o seu peito por ele saber que eles perfuraram ele, que eles fizeram o que fizeram com ele, né? Mas felizmente, Baruch Hashem, né? Por isso que ele ressuscitou e está hoje à destra do Pai, né? Intercede por todos nós. Somente ele intercede, não aquela que foi mãe dele, né? Ela foi mãe dele enquanto um homem que ele foi, que ele veio ao mundo como um homem, né? Ele se manifestou em carne e ele precisava vir da forma mais correta. Ele podia aparecer de uma hora para outra já pronto como um homem no mundo e começar a pregar, mas não, Adonai quis fazer a coisa tudo certinha para que as pessoas pudessem entender tudo, né? E aí ele veio de uma família, né? Uma família que é tradicional, Yahudim, né? É uma família judia, veio de uma família cuja origem é a origem de Davi, né? Então, assim, veio cumprindo tudo aquilo que os Nevim, que os profetas falaram, inclusive que Zacarias fala aqui nesse capítulo, nesse versículo 10 que a gente está lendo. E aí eles vão chorar para ele como se lamenta pelo único filho. E aí quando alguém, né, que clama, que suplica, né, pelo Mashiach, sabendo o que foi feito por ele, o que aquele povo antepassados, nossos antepassados fizeram, nossos avós, né, nossos antepassados, nossos pais, eles fizeram, eles choram amargamente, né, por causa dele e por ele, e se lamentam profundamente, como se
se lamenta a perda de um primogênito. E nós sabemos que Yeshua é o unigênito do Criador de Adonai, ele não é primogênito, né? Ele é unigênito, ele é o único filho. E aí, através de Yeshua, todos nós passamos a ser filhos também, filhos adotivos, né? Então, assim, nós somos enxertados nele, que é a videira verdadeira, né? E, ao mesmo tempo, nós somos reenxertados na boa oliveira, que é Israel, né? Então, assim, achei muito interessante ter aberto aqui nesse livro e ver uma Zacarias falando do que ainda iria, daquele que ainda iria vir, que é o Mashiach Yeshua, né? E falando daqueles que iriam reconhecer Yeshua e que iam chorar, que iam suplicar, iam chorar, iam se lamentar pelo fato de eles terem gravado ele no madeiro, pelo fato de eles terem perfurado ele, tudo injustamente, né? Então, amados, a injustiça sempre existiu neste mundo, né? E a gente está vendo isso nos dias de hoje, a injustiça, sim, imperando muitíssimo. Infelizmente, a gente não pode fazer nada, mas nós que somos pessoas de Adonai, que somos pessoas de Yeshua, né? Nós que temos uma fé enraizada dentro de nós que cremos no poder de Adonai, né? A quem a igreja chama de Deus, nós oramos, nós temos que orar, nós temos que fazer tefilá, várias tefilotes, para que a justiça divina seja feita, uma vez que a divina terrena não está fazendo nada. Pelo contrário, né? A justiça está sendo deturpada todos os dias, a gente tem visto aí. Então, hoje nós estamos chorando aqui no Brasil pelos acontecimentos que estão tendo aqui, né? E aqueles que reconhecem Yeshua choram por ele ter sido injustamente perfurado, por ele ter sido injustamente pregado no madeiro, numa etz, numa árvore, né? Ele carregou apenas um madeiro com ele, e aquele madeiro pregaram na árvore e pregaram os braços dele naquele madeiro. Os pés foi pregado no tronco da árvore. Não foi uma cruz como a igreja coloca, né? É claro que aí, formando o tronco da árvore com aquele madeiro que ficou os braços dele esticados, formou uma cruz. Mas não é uma cruz, que fizeram uma cruz e pregaram ele, como muitos desenhos mostram, como muitas figuras mostram, que houve cruz, 3 cruzes. Não, era árvore, era uma etz, né? E aí, meus amados, eu achei muito interessante isso. A gente pode fazer uma reflexão sobre essa parte aqui em que Zacarias está falando, do que iria acontecer quando descobrissem que fizeram com Mashiach, o verdadeiro Mashiach, e fazer uma reflexão para os dias atuais que nós brasileiros especificamente estamos vivendo, quando a gente está vendo muita gente inocente sendo injustiçada, muita gente. Não dói o coração, não dói o levavote nosso, o meu e o de vocês, o meu leve, o leve de vocês, não dói. Dói, irmãos, dói. Às vezes eu fico aqui em casa, eu fico, meu pai, que coisa, como pode isso, que coisa, onde nós estamos, né? Aonde nós fomos parar? Então a gente pode fazer uma reflexão, a gente lendo a Escritura, a gente às vezes pode fazer uma reflexão também para os nossos dias. E mesmo nos nossos dias, a gente também pode, a gente contempla isso aqui como uma verdade, porque muitos estão chorando por descobrirem que aquele homem que foi pregado no madeiro, aquele homem era o verdadeiro Mashiach, né? Ele era o verdadeiro rei, que ele não veio como um rei, ele não quis ser um rei, embora ele pudesse, né? Quando ele foi interrogado se ele era rei dos judeus, ele disse que o reino dele não era daqui, porque se fosse daqui, ele daria ordens e todos os seus soldados, seu exército, viriam socorrer a ele, né? Mas o reino dele não é deste mundo, é do outro mundo, e do mundo que está por vir, do Olam Haravá, o mundo que está por vir, porque Yeshua vai reinar ainda neste mundo, ele vai reinar aqui com todos os seus, né, os seus kadoshim, ele vai reinar com todos os seu povo lá em Jerusalém. De lá de Jerusalém ele vai reinar. E claro que de lá ele vai reinar por todo o mundo, né? Por toda esta terra, né? Eu estou fazendo assim,
está fazendo uma alusão de um globo, mas não, ele vai estar reinando por sobre toda a terra, lá no meio, lá naquela área oriental, chamada Israel, naquela cidade santa chamada Jerusalém, Jerusalém, a todo mundo, ele vai reinar para todo mundo. E os seus Kadoshim, né, Kadosh, vão reinar com ele. Eu quero crer que cada um vai reinar num determinado lugar. Ele vai colocar os seus num determinado lugar. Você vai reinar naquele país tal, você vai reinar no país assim, você vai reinar no país assado. Eu penso que vai ser assim, né? Então, meus amados, a gente pode olhar para a Escritura e a gente contemplar, né, a veracidade do que está escrito, né? Então, como podem pessoas que conhecem bem toda a Taná, né, toda a Escritura, que chamam erroneamente de Antigo Testamento, toda a Escritura, e dizer que Yeshua não é o Mashiach, entende? Como pode isso? Como hoje eu não sou mais um cristão, hoje eu me considero um Yahudi messiânico, né? um judeu messiânico, queiram ou não queiram, né? Se algum judeu ver isso vai até rir, de repente, tanto me faz como me fez, eu me considero, porque Adonai me mostrou que eu seria um israelita, né? E estudando tudo que eu venho estudando, eu entendi que ser judeu hoje é uma... Já até falei isso num outro vídeo, né? É uma consideração, né? Porque Israel foi feita a partir de 12 tribos. Não foi só uma tribo de Judá, não, foram 12 tribos, né? E hoje só tem o povo chamado judeu, ou seja, um povo que deveria ter vindo de Judá, né? Mas, meus irmãos, nós viemos de 12 tribos, né? Então, as 12 tribos, as duas tribos estão em Israel, se não totalmente, parcialmente, e as 10 estão espalhadas por todo este Olam, por todo este mundo, Olam Hazé, todo este mundo, né? E quando Adonai me mostrou isso, eu estava lá em Portugal, morando lá em Portugal, quando tudo aconteceu comigo, ele me mostrou que eu seria um israelita. E aí eu não comecei a me chamar de judeu, de Yahudi, não. Eu comecei a me chamar de... Quando eu entendi tudo, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a buscar conhecimento com outras pessoas que eram enraizados também como israelitas, enfim. Aí eu comecei a me denominar israelita. Israelita Netzarim, porque eu creio no Mashiach, né? Só que bem recentemente eu comecei a perceber que muita coisa que eu estava aprendendo não estava sendo bom para mim. E aí eu comecei a buscar em rabinos, em cabalistas, né, judeus cabalistas, e comecei a encontrar muita coisa que condizia mais comigo, muito mais comigo, né? Então eu comecei foi quando eu me senti um Yahudi, um judeu, por consideração. Eu não nasci em Israel e não sou filho de judeus, né? Eu tenho descendência. Por parte do meu pai, eu tenho descendência judia. Pessoal que veio lá da Europa para o Brasil, fugidos da Europa, né? Da Inquisição lá na Europa, eles vieram para o Brasil, especificamente da Espanha, o nosso caso, especificamente da Espanha. Eu tenho, sim, descendência. Mas eu não tenho nem como provar, não sei como faria para provar. Talvez eu teria que entrar nesses esquemas da internet que eles conseguem ir fundo e buscar a raiz da gente, mas eu ainda não fiz isso, né? Mas eu me sigo porque o próprio Adonai, né, ele me falou. E aí eu comecei quando eu percebi que todo mundo fala que é judeu, mas é uma consideração, na verdade, né? Porque todos sejam judeus, é uma consideração. Eu falei assim, poxa, então para ficar mais fácil, eu sou judeu, eu vou me considerar um judeu, não um israelita, um judeu. Eu sou um judeu, e sou um judeu, né? Eu tenho sangue de judeu, né? Ainda que esteja lá para o meu bisavô, para trás, talvez, meu avô faleceu, meu pai era neném ainda, meu pai era neném quando meu bisavô faleceu, meu pai não conheceu meu bisavô, né? Claro que ele não ia lembrar, ele era neném. Então,
não sei se meu bisavô, o pai do meu pai, ou melhor, perdão, meu avô, né, o pai do meu pai, ele já era um Yahudi, um judeu. Não sei se é dele para trás, ou se é do pai dele para trás, não sei. Sei que eu tenho essa descendência, né? E aí eu me considero um judeu, sim, por consideração, eu sou um judeu, porque eu sou um com Israel. Eu leio e amo ler a Torá, eu amo seguir a Torá. Hoje eu estou seguindo a Torá, cada vez que passa eu estou conseguindo fazer mais coisas. Nós tivemos agora, nós estamos finalizando praticamente o mês de Nissan, que é o primeiro mês, primeiro mês do calendário hebraico, né, hebreu, é o calendário mesmo dado por Adonai, né? Nós estamos nesse mês. E nos 14 dias desse mês foi a Pessa, né? A Páscoa, a verdadeira Páscoa, a Páscoa judia, né? Podemos falar assim. E eu participei sozinho aqui em casa, eu preparei meu prato, eu preparei tudo, eu fiz. Como eu tenho aprendido muitas coisas com cabalistas, né? Eu fiz meditações cabalistas, usando a Magen Davi, usando palavras em hebraico, palavras muito fortes relacionadas a Adonai, relacionadas ao tetragrama, né? Que é um nome muito forte, Yud-Re-Vav-Re. Ele não é pronunciável porque é um nome muito forte, a energia é muito forte e a gente não tem como suportar tanta energia, por isso não se fala o nome dele. E eu falava, achava que como os israelitas de Netzarim falam à vontade, dizem que não é bobagem isso, mas eu agora sei por que não se fala. Não é porque alguém lá atrás resolveu, não vamos mais falar o nome dele, não é por aí, é porque é muita energia para a gente suportar. Então a gente não fala, a gente não pronuncia, né? Então esses nomes têm tudo a ver com o nome de Adonai, e eu fiz tudo isso na Pessa, foi maravilhoso. Eu fui dormir tarde porque eu comecei às 10 da noite, às 22 horas, era o horário que a gente era o horário certo, né? O horário que começava a acontecer aquela ligação com o Shammai, com os céus, com Adonai, né? A partir das 22 horas, entre 22 horas e 24 horas, era um horário muito profundo. E aí eu fiz a minha Pessa, sentei e fiz, sabe? Então eu sou um Yahudi porque eu estou vivendo a Torá o máximo que eu posso. Tem vezes que eu falho, tem coisas que às vezes eu falho, tem coisas que eu não consigo fazer pela vida que eu vivo, pelo lugar que eu vivo, né? Às vezes se torna difícil, muito difícil. Eu sozinho, às vezes, fica difícil. Quando chega as festas das cabanas, fica difícil para eu montar uma cabana, eu sozinho. Eu acabo não fazendo, sabe? Mas o que eu posso fazer, quando eu posso fazer, mesmo estando sozinho, eu faço. E eu fiz a mesa de Pessa que sozinho, foi a primeira vez que eu fiz. Ano passado eu não consegui fazer, este ano eu consegui fazer. Botei na minha cabeça, gastei um bom dinheiro, porque o material não é assim, de valores baixos, os valores são meio altos, né? Material que você come, que você compra no supermercado, é tudo assim de alto valor, né? Não são legumes, verduras normais, são coisas, ervas amargas, tudo um valor alto. Mas eu gastei com prazer, irmãos, eu fiz com prazer. E quando eu montei, que eu vi o meu prato aqui montado, eu fiquei feliz por estar participando de uma festa, talvez a mais importante de todas, que é a Pessa, que é a festa em que as pessoas saíram da prisão, né? As pessoas saíram do cativeiro. É aquela festa que fala do povo que se liberta. Então, o povo saiu do Egito, da prisão, e foi para a sua terra, né? Dada por Adonai. E assim eu vou fazendo. Então eu me considero, sim, um Yahudi. Se algum dia um ou outro querer falar, eu falo assim, não importa o que os outros pensam, eu sou um Yahudi. Eu sou um judeu messiânico, um judeu Netzarim, um judeu messiânico que crê no Mashiach, que confessa o Mashiach.
sou testemunho do Mashiach, né? Porque eu não sou louco, eu tive uma experiência com ele há muitos anos atrás, eu não sou louco, eu já ouvi, tem pessoas que falam assim, os irmãos quando começam a estudar com rabinos, começam a se aprofundar na Torá com rabinos, largam o Mashiach. Ah, irmãos, isso pode acontecer com outros, comigo não acontece não. Entende? Aí quando eu estou estudando, ou quando eu estou aprendendo com algum rabino, né? E ele vem com alguma história tentando mostrar que Yeshua não é o Mashiach, irmãos, entra por aqui, sai por aqui. E eu penso na mesma hora, eu não sou louco, eu não sou louco, eu sei o que eu passei, eu sei a experiência que eu tive. E durante esses longos anos de vida cristã e agora de vida judia, israelita, judia, né, eu tenho tido experiências com ele. Então eu não sou louco, eu não inventei tudo isso. Então nunca que eu vou abandonar o Mashiach, eu não sou doido mesmo, irmão. Não, é a palavra certa, eu não sou louco, eu não vou abandonar nunca o Mashiach. Entende? Ele é tudo para mim. E aí hoje, agora que eu sentei aqui, me deu uma vontade tão grande de gravar, porque nós estamos em pleno Shabat, hoje é Shabat, hoje, se não me engano, é dia 25 ou 26, se não me engano, de abril, né? Eu estou aqui em pleno Shabat, de tarde agora, né? Deve ser umas 4 horas da tarde, mas estou gravando, estou fazendo algo dentro do contexto que é, né? A palavra que é voltada para o Criador, voltada para o Mashiach, né? Então achei muito, muito bacana isso aqui, me veio à mente o que está acontecendo atualmente, né? As muitas pessoas que estão reconhecendo Yeshua, os debates que acontecem, hoje acontece muito debate de gente que crê e gente que não crê, né? Judeu que crê com um judeu que não crê, volta e meia eu vejo debates aqui. É uma coisa assim muito forte que está acontecendo hoje, mas está havendo um derramar desse espírito, desse Ruach, né? E muita gente está reconhecendo Yeshua. Isso é maravilhoso, maravilhoso, né? Porque quando os judeus disserem bendito é aquele que vem em nome de Adonai, aí Yeshua vem, irmãos. Aí ele vem. É o que nós estamos aguardando, né? Ansiosamente. Então é isso que eu queria trazer para vocês, que eu fui sentindo no coração de falar, eu falei. Hoje eu não fiz uma mensagem assim, pensada, analisada, escrita, não, foi tudo de improviso. Eu sentei aqui, estou aqui com a pontinha da televisão, a pontinha do micro-ondas, ou perdão, o forno elétrico, pontinha da cafeteira, e assim vai. Aqui atrás eu coloquei na parede aqui, né, as 22 letras hebraicas de Aleph a Tav, né, do início ao fim, todas elas, o Aleph e Tav, né, é o que Yeshua é, ele é o Aleph e o Tav, não é o Alfa e Ômega, né, ele é o Aleph e o Tav. Então, assim, eu estou sempre lendo essas letras, vendo para essas letras, às vezes eu monto uma palavra com elas, essas letras, irmãos, as letras hebraicas, elas têm um poder diferente de todas as outras letras, de todas as outras línguas, de todos os outros idiomas. O idioma hebraico tem um poder diferente. Foi com o hebraico que o Criador criou o mundo. Foi com o hebraico que o Criador criou as constelações. Sabiam vocês que cada constelação tem uma letra correspondente à criação daquela constelação? Por exemplo, nós já entramos na constelação de Touro. Eu nasci sob essa constelação, né? Agora, mês que vem, eu faço aniversário. Eu nasci nessa constelação. Então, nós estamos na constelação de Touro. A constelação de Touro tem uma letra hebraica que foi a letra hebraica que criou aquela constelação. A letra em si, mas o poder de Adonai através daquela letra criou aquela constelação, sabe? Então as letras hebraicas, elas têm um poder muito grande. É diferente de você ler alguma coisa das escrituras em hebraico do que quando você lê em português.
é bom ler em português, você tem um bom entendimento, porque é o teu idioma, mas se você sabe ler, nem que seja um pouquinho do hebraico, aquilo ali vai trazer uma importância espiritual ainda maior. Vai te trazer um elevo espiritual ainda maior. Entende? Por isso é bom, se você puder estudar hebraico, estude. Se você puder começar a se familiarizar com as letras hebraicas, vai ser bom, irmão. Vai ser bom, irmã. Né? Tem sido maravilhoso para mim. E aí este ano, né, que eu aprendi muita coisa, quando eu larguei dessa coisa quando eu percebi que o ano 2024 foi um ano pesado, um ano difícil, eu fiquei doente, foi um ano muito difícil para mim. Então eu comecei a refletir, tem alguma coisa errada, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver, comecei a acompanhar cabalistas, e tem um deles que é o que eu mais gosto, né? Que ele ensina coisas mais profundas, e eu comecei a praticar as coisas que ele ensina, começou a fazer uma diferença, a saúde melhorou, começou a melhorar tudo na minha vida, irmãos. E eu parei de pronunciar o nome de Adonai, do tetragrama, eu parei de pronunciar, porque foi com ele que eu aprendi, que é um nome muito forte energeticamente, que a gente não consegue suportar, por mais que a gente seja dele, por mais que a gente seja de Yeshua, a gente não consegue suportar. Tem alguns anjos, alguns malahim, né? Não tem um plural, o S no final, alguns malahim, que também o nome deles não dá para pronunciar por ser muito forte, uma energia muito forte, faz mal para a gente. Em vez de trazer coisas boas, coisas tovim, a gente traz coisas más. A gente acaba trazendo aquela influência e essa energia, né? Essa energia influencia o lado negativo que está ao nosso derredor. É forte o negócio, é muito forte, o negócio é muito sério, irmãos. Então o Mashiach é o Mashiach, ele foi ontem, ele é hoje, ele será sempre. Ele foi falado por Moshe falou que iria vir um profeta igual a ele, um navio igual a ele, para que todos ouvissem, e Israel não ouviu quando ele veio, né? Foram poucos. Depois que ele foi pendurado no madeiro, aí sim, através dos talmidim de Yeshua, muitos reconheceram Yeshua. E ele hoje está vendo essa revolução, né? essa discussão entre pessoas que acreditam, as pessoas que não acreditam, principalmente Yahudim, né? Yahudi que crê, Yahudi que não crê, judeu que crê, judeu que não crê, né? E eles ficam discutindo entre si. O Yahudi que crê, ele tranquilo, eu tenho percebido isso, que eles ficam tranquilos. E aí, quando o outro que não crê falou, esbanjou seu conhecimento de Torá, esbanjou seu conhecimento de Talmud e de Zohar e de tudo mais, aí o Yahudi crente em Yeshua, né? Aí ele vai começando a falar do início ao fim. E o outro fica quieto, calado, eles ficam pelo menos quieto, calado, ouvindo, assim. Eu tenho percebido isso, sabe? Eu acho muito interessante quando há assim, uma live em que há um debate entre um que crê e um que não crê, sobretudo quando os dois são judeus. É muito bom. Então a gente vê esse derramado Ruach do Espírito nos dias de hoje muito, muito mesmo. E isso vai continuar até que Yeshua volte. E ele vai vir em grande glória, né? Então é isso, mais uma vez, me estendi mais 3 minutos, 4 minutos praticamente. E eu deixo então a Shalom de Yeshua com vocês, né? Não a minha Shalom, mas a Shalom de Yeshua, né? Fiquem com ele. É um ótimo final de Shabbat para vocês, para quem guarda, para quem não guarda, né? Eu penso que todos deveriam guardar, todos que estão enxertados em Israel, que é a igreja, deveria guardar, né? E buscar fundo como guardar da forma correta, né? Como tem uns aí que guardam, mas não é da forma mais correta.
Eu penso que todos deveriam, o Shabat é o principal deles, né? Aí vem todas as moedinhas, né, que a gente deve guardar, a gente deve praticar, as festas a gente deve praticar, tudo é muito gostoso, mas o Shabat é um dos principais, né? Está escrito, guarde o meu Shabat, santifique o sétimo dia, Adonai foi cansativo, no bom sentido, ele foi cansativo de falar isso tantas vezes, no bom sentido, né? Que Adonai não cansa ninguém. Pelo contrário, né? A presença dele é assim extremamente maravilhosa. E a gente no Shabat, a gente sente mais a presença dele, irmãos. No Shabat, segundo o que eu tenho aprendido, especialmente com os cabalistas, no Shabat, abre-se um portal. Abre-se um portal com o Shammai, com os céus. Então, nós temos um dia para que a gente possa estar mais próximo de Adonai. É o dia de Shabat. Por isso não se pode trocar por um outro dia da semana. Como tem pessoas que fazem, meu Shabat é na terça, meu Shabat é na quarta. Não existe isso, irmãos. Shabat é no sétimo dia e ponto. É sétimo dia. O dia do descanso, o dia de Adonai é sétimo dia. É o Shabat, sétimo dia. Então é o dia que abre um portal. É neste sétimo dia, não é no terceiro dia, no quarto dia, terça, quarta, quinta, não. É no sétimo dia. Abre um portal. E a gente então tem uma oportunidade uma oportunidade ímpar, maior de poder se conectar com Adonai e até mesmo de apresentar as nossas petições por tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer. Então, quando eu comecei a pôr em prática tudo que eu venho aprendendo, minha vida, meus irmãos, deu um salto. E ainda tem muita coisa que eu quero pela frente ainda. Olha que eu vou completar 65 anos já, mês que vem, né? Mas eu ainda ainda tenho na minha mente fazer muitas coisas ainda. Uma delas é ir para Israel, visitar Israel, passar no mínimo 10 dias lá. Esse é um desejo meu profundo, é ir a Israel, passar lá dias, andar por Jerusalém e conhecer os pontos principais de Jerusalém, o rio Yarden, né, o Jordão, onde Yeshua foi batizado, né, por Yohanan, né? E por aí vai. Conhecer tudo que eu puder conhecer, ir no Muro das Lamentações, sentir o poder daquele lugar. Todas as pessoas dizem, todas as pessoas que vivem em Jerusalém ou que já foram em Jerusalém dizem sentir uma energia diferente, uma energia muito forte naquele lugar, muito forte. E eu quero ver, eu quero sentir isso, porque eu amo Adonai, amo Yeshua, e eu amo Jerusalém, amo Israel. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos na Shalom. Shalom de Adonai, Shalom de Yeshua, tá? E que Hakadosh Baruch Hu abençoe vocês profundamente. Abençoe vocês em espírito e em verdade. Fiquem na santa Shalom de Yeshua. Amém?